Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio da Uniregistral Dr. Gustavo Gonçalves Húngaro. Ele é o controlador geral do maior município brasileiro e um dos maiores do mundo. Estou falando de São Paulo. Gustavo, é uma alegria recebê-lo. Satisfação estar na sua presença, interagindo, com as pessoas interessadas em temas relevantes da atualidade, certamente sempre bem conduzidos pelo Dr. Nalini. Gustavo, você tem uma vida tão rica, é bom que os jovens saibam quais foram os seus passos aí. Eu, quando estava no final da faculdade, procurei fazer 1 ano de estágio no setor público para conhecer o Estado por dentro e depois 1 ano na advocacia, para também ter essa vivência da ação mais liberal, de como atuar no setor privado. Então, eu tive essas duas experiências, busquei tê-las, achei que é algo que é muito válido, recomendo isso para os meus alunos, que se inscrevam nos programas de estágio e procurem ficar uma parte do estágio em algum órgão público e outra parte vivenciando também os desafios da advocacia, ou da atuação numa empresa, num departamento jurídico, de uma instituição privada. Acho algo muito válido. Conta como funciona isso, porque interessa a todo o Brasil e muitos dos nossos jovens não sabem, por exemplo, o que é compliance, não é? Então seria interessante que você esclarecesse, mostrasse como é que funciona. Essa é uma agenda que está em alta hoje, Tem muitos profissionais do direito que estão se dedicando ao compliance, tanto no setor privado, então as empresas, as multinacionais já tinham essa prática, porque nos Estados Unidos a lei de combate à corrupção no estrangeiro é da década de 70, eu estava nascendo, já tinha a lei lá, começando a vigorar, prevendo isso, punição para a empresa que fosse responsabilizada por ato de corrupção. E, claro, na nossa realidade, essa legislação se aperfeiçoou agora recentemente, na década atual, com a Lei 12.846 de 2013. Então, mas o compliance, que passou a ser algo que a empresa privada que o detenha e que o aplique na prática, se ela se deparar com algum ato indevido, ela vai ter um tratamento diferenciado, muito menos gravoso do que aquela que não tenha feito nada nesta seara. Por isso que a nossa lei anticorrupção é chamada de lei da empresa limpa, porque ela estimula que as empresas não paguem propina, atuem de forma correta, não façam conluio em licitação para a formação de cartéis, que é algo que acontece muito nas licitações públicas, contaminando a competitividade, viciando as próprias regras do capitalismo. Então, para que isso não aconteça, a nossa legislação estimula esses controles internos, que a empresa tenha o seu código de ética, que verifique a idoneidade dos seus fornecedores, que não repasse recursos que não estejam devidamente contabilizados, não opere, portanto, em caixa 2, não dê espaço para que alguém pague propina, tenha uma contabilidade real, pratique a transparência. Então, são essas medidas necessárias para a própria saúde institucional, e também de interesse geral da sociedade, que estão hoje apregoadas nessa lógica do compliance. Por isso que hoje, se isso é algo quase que imperativo para as empresas privadas, e já se discute até que ponto nas licitações públicas seria possível exigir isso das empresas que venham a ser contratadas pelos órgãos estatais, o poder público ele precisa dar o exemplo. Então, além de exigir eventualmente das próprias empresas, para além do incentivo que já existe hoje, ele precisa também praticar aquilo que apregoa. Então, as iniciativas de programas de integridade são hoje a realização do compliance no poder público. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o Programa de Integridade e Boas Práticas da Prefeitura, ele fomenta com que cada secretaria e subprefeitura tenha o seu plano de integridade, pelo qual aquela pasta identifica as suas vulnerabilidades, as suas situações de risco e define as ações para mitigar, para reduzir esses riscos, para prevenir irregularidades, designando também responsáveis por esse controle interno em cada uma das unidades. E esses responsáveis devem fazer relatórios periódicos para o órgão de controle central, que é a controladoria. Então é preciso ter essa lógica do controle para prevenir as irregularidades. Elas acontecem numa dimensão tão expressiva,
mesmo com o que nós avançamos na área de transparência e o que se aperfeiçoou também dos próprios processos de contratações, né, que hoje a licitação, para um órgão público fazer uma compra hoje, não há mais aquela reunião dos interessados numa sala fechada, né, como acontecia há alguns anos atrás. Hoje é o pregão eletrônico, é pela internet. Né, as empresas participam sem se conhecerem. A licitação ainda precisa de reformas, não é, Gustavo? Porque ela, de certa maneira, impõe a escolha do menor preço, ainda existe aquela... E aí, a experiência muito resumida minha é de que as empresas licitantes, elas já oferecem um preço que é inferior ao custo, contando com aditivos que depois vão tumultuar a execução, né, do serviço da obra. Será que nós não precisamos rever também a Lei 8666 de 93? Me parece que ela alguma coisa passando por revisão. Eu não sei se já há, né, um substitutivo com condições de ser aprovado. Porque uma ideia saudável, de repente, ela tem alguns obstáculos. Assim. E o que me parece também relevante nesse debate é que alguns vícios das práticas que vêm do passado fazem com que essa situação como a exemplificada, né, de um participante de uma licitação que fornece um preço irreal, apostando que depois não vai ter controle, não vai ter fiscalização quanto ao objeto da própria contratação, e já contando, né, com esse problema, com essa falta, né, de uma execução adequada, como o fator que compensa aquele valor aparentemente mais baixo que ele está fornecendo. Né? Então, os abusos nos aditivos são algo crônico, né, que precisa, e por isso novas modalidades de contratação, aquela ideia do turnkey, da chave fechada, de contratar por um preço global que não pode mais ser revisto, tem sido tentativa administrativa de lidar com essa situação. Outra questão é a possibilidade que a legislação já dá de utilizar técnica e preço, mas com critérios que precisam ser bem fundamentados. Né? Não pode haver o direcionamento para querer favorecer aquela empresa que se considera que possa ser a melhor. Né? O nosso sistema não convive com isso. É o princípio da impessoalidade, né? E da moralidade. Então, precisa haver, quando há essa definição, a necessidade, né, de uma especificação técnica que seja tão importante para a contratação, que deve gerar essa modalidade, que isso se dê de forma justificada, tecnicamente, fundamentada, e que se mostre concretamente que não há uma direção, né, uma pré-escolha. Nós estamos conversando com jovens, né, a maior parte jovens. A Arisp tem convênio com outros 10 estados da federação. Então, quem está ouvindo o senhor aí são jovens que estão ali fazendo um trabalho relevantíssimo, que é garantir os direitos reais, a segurança jurídica de um dos direitos fundamentais muito importantes para o mundo ocidental, que é a propriedade, não é? E eu tenho, depois de muito tempo trabalhando com o setor extrajudicial, eu penso que a solução que o Constituinte conferiu àqueles antigos cartórios, hoje delegações extrajudiciais, foi uma estratégia muito inteligente, porque o Estado entrega uma atividade estatal para um particular, que é recrutado por concurso público de provas e títulos pelo Judiciário. O Judiciário também exerce um julgo bastante pesado sobre a fiscalização, a corregedoria permanente, a orientação, e há quase que uma responsabilidade objetiva do prestador de serviço, que trabalha por sua conta e risco, por iniciativa privada, sem que o Estado coloque um tostão numa atividade que é estatal. E as pessoas, em geral, não sabem disso, pensam que cartório é uma repartição pública sustentada pelo Estado. Eu digo, doutor Gustavo, não sei se o senhor concorda, que se essa solução tivesse sido adotada para a educação, para a saúde, para outros setores da administração direta, talvez o Estado estivesse em condições mais favoráveis do que hoje, econômica, financeiramente, né?
Mas me parece que a tendência tem sido a de utilizar os mecanismos de concessão, de parceria público-privada, né, que é uma forma, que são, são variadas formas de delegação da execução. O Estado reconhecendo que não dá conta de fazer todas as tarefas, né, de disciplinar, de fiscalizar, de executar, de avaliar a execução, né? Então são múltiplas tarefas que, dentro da própria lógica da segregação de funções, costumam funcionar melhor se há uma repartição dos papéis, né? Então, me parece que, de fato, nós estamos vivendo essa tendência de utilização desses mecanismos em que o particular especializado, né, com já, então, uma experiência acumulada na gestão de atividades em cada setor, seja chamado, selecionado publicamente, e aquele que melhor contemple as necessidades da coletividade estabelecidas num edital público, seja então incumbido daquela tarefa. E a remuneração vai variar. Às vezes o próprio cidadão utilizando aquele serviço é que o remunera, como no caso dos pedágios nas rodovias, né? Ou por outras vezes é uma parte do orçamento público, né, que vai ser alocada naquela atividade. Mas hoje há um campo para que diversas atividades sejam executadas sem a necessidade do fomento direto do Tesouro, né? Com atividades relacionadas que possam viabilizar aportes, né, financeiros para que o serviço ocorra sem entrar na disputa dos recursos públicos escassos e sem também criar um ônus que seja excessivo para o cidadão. Então essa equação, né, me parece que está na ordem do dia, né, das providências administrativas. Mas a experiência que a gente tem em relação aos extrajudiciais mostra que o fato deles exercerem essa atividade em caráter privado, sem a burocracia, sem os obstáculos que a gestão pública impõe, até por uma saudável inspiração de evitar tudo isso que hoje a controladoria faz, mas isso fez com que eles disparassem em termos de investimento, de informatização, de uso da moderna tecnologia. Eles, na verdade, se distanciaram do poder judiciário convencional, como prestação do Estado direto, e se adiantaram bastante. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo já tem um convênio com a Arisp, não é? E como é o que você poderia dizer a respeito disso? Nós temos constatado, né, esse avanço no uso da tecnologia, e isso já tem beneficiado concretamente processos que são de interesse público, né? As sindicâncias patrimoniais realizadas pela Controladoria, elas contam com essa parceria, né, por meio de convênio celebrado com a Arisp, e isso propicia uma instrução segura desses feitos, né, para que aquelas situações indevidas elas não prosperem. E aquele servidor que tenha amealhado um patrimônio incompatível com as suas rendas lícitas, ele possa ter essa situação evidenciada de forma segura, né, e os registros públicos servem justamente para conferir essa segurança, né, jurídica para todos, e isso está acontecendo. Então, o nosso convênio tem rendido bons frutos. Nós temos vários agentes públicos municipais, infelizmente, né, que se corromperam e que, na caracterização da ilicitude, o caminho eficaz foi esse da demonstração da situação patrimonial injustificada em face dos recursos lícitos declarados pelo próprio agente, né? Então, por vezes, o poder público ele tem dificuldade em detectar o elo exato da corrupção. Quem está pagando propina, como que o agente público obteve, né, aquele numerário fantástico que discrepa do seu salário modesto. Então, a caracterização dessa situação de desconformidade, ela tem previsão normativa suficiente para gerar a demissão do serviço público, né? Então, é isso que já tem acontecido, né? E aí a contribuição do sistema registral tem sido de grande valia. Então, essa interação, né, entre a Arisp com a Controladoria Geral do município tem gerado esse resultado satisfatório, e eu tinha mencionado, agora eu vou dar o número, que as situações irregulares, elas ainda acontecem numa dimensão muito preocupante, né?
para exemplificarmos, o ano passado, 2018, aqui na capital, a controladoria, ela custou, com todos os seus auditores, os seus profissionais, na corregedoria, na ouvidoria, atendendo a população diariamente, né, são milhares de atendimentos, mantendo o portal da transparência da prefeitura, que é acessado por milhões de pessoas. Então, mantendo toda uma estrutura de transparência, de controle, de apuração, de responsabilização e de auditoria, a controladoria custou, ano passado, 24 milhões de reais. A ação concreta que ela fez, reduzindo valores de contratos e evitando pagamentos indevidos, gerou para a prefeitura no mesmo período 118 milhões de reais. Ou seja, a população ganhou, só de né? ganho naquele período. Então, quer dizer, esse também é o recado que eu quero compartilhar. Quando se investe no controle, no uso da tecnologia, no fomento à transparência, é a própria instituição que ganha. Ganha também financeiramente, com o que evita de desperdício de situações indevidas, o que recupera daquilo que estava acontecendo inadequadamente, que daí foi detectado e corrigido, né? Então, há um ganho econômico e, há, claro, um ganho moral. Sim. Né? Dr. Gustavo é mestre e doutor pela USP. Eu tive o privilégio de integrar a banca de arguição dele no doutorado, orientado pela professora Nina Ranieri. Uma belíssima tese que houve até uma participação internacional, né, do magistrado Pessis Barba, né? Pedro Barbazomem. Pedro Barbazomem, perdão. E então, o Dr. Gustavo é uma certeza de que o Brasil tem uma possibilidade de ser passado a limpo, né? O Dr. Gustavo é otimista, né, Dr. Gustavo? Eu acho que nós devemos, né, ter essa motivação de acreditar na essência benigna do ser humano, né? Se nós acreditamos que fomos criados, né, à imagem e semelhança do nosso Criador, quer dizer, essa centelha de excelência, ela certamente faz parte, a vocação, né, de perfectibilidade é um compromisso, né? E precisamos perseverar O Dr. nisso, Flaviano né? Galhardo, que é o presidente da Arisp, ele está empenhado em tornar a prestação dos registradores imobiliários, não só de São Paulo, mas do Brasil, cada vez mais eficiente, cada vez mais desburocratizada, cada vez mais transparente, até para que o cenário internacional reconheça que o sistema de proteção dos direitos reais, do direito dominial, principalmente da propriedade, não seja um fator que impeça o maciço investimento do mercado internacional, dos estrangeiros. Há muito dinheiro estrangeiro querendo ser aplicado no Brasil, né? E um dos fatores que às vezes é indicado como um obstáculo seria a burocratização, né? E eu acho que isso está em pleno caminho, essa implementação. Mas nós gostaríamos de deixar que a sua experiência na controladoria, nesses 20 anos de atuação, que Vossa Excelência também traga contribuições, tudo aquilo que acreditar que o serviço de registro imobiliário possa aprimorar nas suas práticas, a Arisp está aberta para receber. Muito obrigado. E eu também estou inteiramente aberto, né, à Arisp, a todos os interessados, né, que possam contribuir também com sugestões, né? Eu mencionei que na controladoria há uma área específica para garantir essa porta aberta para a cidadania, que é a ouvidoria, né? Então nós recebemos sugestões, reclamações, denúncias, né? Também pedidos de informação, né? Então a controladoria está totalmente aberta, né, para essas manifestações livres das pessoas, tanto presencialmente, pessoalmente, né? Nós estamos ampliando essa rede de atendimento presencial ao cidadão de São Paulo. Temos hoje uma unidade de atendimento na Rua Doutor Falcão, no centro da cidade, uma outra na Galeria Prestes Maia, também um balcão que funciona o dia inteiro à disposição das pessoas que nos procuram. Agora está sendo criada a rede de poupa-tempos municipais, o chamado Descomplica, já são 4 unidades em funcionamento aqui na periferia de São Paulo, né? E nas 4 existe lá um posto de atendimento da ouvidoria, né? Então tem uma mesa com uma pessoa à disposição também o dia todo
para receber reclamações, sugestões, né, denúncias. Então, e pela internet, né, pelo site da Controladoria Geral, por telefone que está lá no site. Então, também nós temos essa mesma disposição, né, para o diálogo e para tomar as providências dentro do que também seja cabível, né, seja pela nossa Corregedoria Geral, pela realização de alguma auditoria, ou também orientando o cidadão, prestando informação, né, por meio diretamente da própria ouvidoria. Não deixa de ser a implementação da prometida democracia direta, né? Democracia participativa. Direta talvez nunca tenha existido, mas a democracia participativa foi prometida pelo Constituinte de 88 e incumbe a cada um de nós tentá-la não ser uma mera promessa, mas ser algo concreto, né? E existem muitos espaços para o exercício dessa democracia participativa hoje, mas pouca gente acaba sabendo. Então, eu também aproveito essa oportunidade desse canal para mencionar isso. Quer dizer, existem conselhos nas subprefeituras, né? Então, quem mora aqui na capital e queira participar mais da dinâmica do seu bairro, saber o que está acontecendo, pode ir à subprefeitura e se cadastrar para participar das reuniões do conselho que se reúne lá todo mês, né? Ser representante da sua coletividade nesses espaços, nas áreas em que tenha maior interesse. Tem conselho na educação, tem conselho na saúde, tem conselho na habitação, de transportes, né? E agora a legislação orientou, eu mencionei a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, ela foi regulamentada aqui na nossa capital pelo prefeito Bruno Covas, criando um conselho de usuários dos serviços públicos. E a partir desse ano, nós vamos passar a ter uma avaliação dos serviços prestados pela municipalidade, uma avaliação direta pelo usuário, pelo cidadão. E não vai ser por amostragem. A tentativa é ser o mais ampla possível, né, para que se saiba exatamente aonde a população está satisfeita e onde ela está insatisfeita, que precisa ser aperfeiçoada. Mas a Arisp está muito grata, a Uniregistral também, e o senhor é sempre convidado aqui a comparecer quando quiser. Agradeço muito sua gentileza, sua mensagem, generosidade, sou seu admirador e estou à inteira disposição. Uma honra, uma satisfação. Muito obrigado.